Eu vou ler apenas esses 3 versos no contexto maior sobre consolo, alegria, e eu quero tratar sobre o nosso Deus ser um Deus presente. A ideia aqui é que Deus proveu algo que Paulo precisava e mostrou um pouco mais dele, para que a gente aprenda um pouco mais sobre quem é o Senhor e sobre seu caráter de um Deus que consola, mas por consolar, Ele é um Deus que está presente. Olha só o que o texto nos diz: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Amém? Eu tenho certeza que você já viu esse texto, né? E talvez você se lembre de eu citá-lo, de eu usá-lo em alguns momentos, porque eu acho esse texto maravilhoso, especialmente com a ideia de que Deus usou alguém para consolar outra pessoa, né? Deus consolou, mas através de um amigo. Nós vamos ver isso depois. Esse capítulo 7, na verdade, é toda a carta, mas o capítulo 7 ele já é vamos dizer assim, ele já está no meio da carta, que é uma carta de abrir o coração. O apóstolo Paulo, ele escreve várias cartas, temos 13 cartas dele, e alguns acham que Hebreus foi ele quem escreveu, então se Hebreus ele quem escreveu foi 14, mas certo mesmo são 13. E tem uma coisa interessante no apóstolo Paulo que eu acho genial, né? As cartas dele, algumas têm uma maneira de escrita diferente. Até mesmo alguns teólogos mais liberais consideram, ou chegaram a considerar, que não foi Paulo quem escreveu, o que é muito difícil de se provar que não tenha sido Paulo. Mas qual que é o motivo deles dizerem isso? É simples, um dos motivos, né? Você pega algumas cartas como a de 2 Coríntios, que é uma carta pessoal, de abrir o coração, e tem outras cartas que são mais formais. Se a gente comparar 2 Coríntios com Romanos, nós vamos ver uma grande diferença, porque Romanos é uma carta muito formal, estruturada, vamos dizer assim, é o ponto auge da argumentação teológica de Paulo. 2 Coríntios é óbvio que é teologia, óbvio que tem argumentos, mas ele é abrindo o coração. Aí você compara com Tito, com Filemão, com Timóteo, são cartas pessoais, direcionadas a uma pessoa só. Por quê? Porque Paulo, ele sabia fazer essa diferença literária, vamos dizer assim. Talvez igual como nós, mas de uma maneira muito mais genial. Quando você conversa com alguém da sua casa, você fala de um jeito, é óbvio, mas se você for num fórum, se você for num local, numa instituição, você vai usar outro linguajar ou outro jeito, até mesmo o jeito da voz. É simples, né? Mas Paulo faz isso de maneira genial. O que ele está fazendo aqui em 2 Coríntios? Ele está apresentando o coração dele. Gente, que coisa maravilhosa. No capítulo 1, quer dizer, é maravilhoso para nós lermos, né? Porque enquanto ele está vivenciando isso, é terrível. No capítulo 1 ele já fala das suas angústias, das suas dificuldades, e ele chega a dizer, irmãos, algo que para nós seria um tanto quanto difícil admitir. Ele diz que ele até da vida ele se desesperou. Então a gente fala assim, Paulo era um homem muito forte. De fato, a gente acha talvez até que ele fosse um pouco irado, né? Em algumas passagens isso é possível ser demonstrado, mas o verso 8 do 1 ele diz que eles passaram por uma tribulação tão grande que até da vida se desesperaram. Ele achou que ele ia morrer. Esse texto, ou essa carta inteira, é uma carta de abrir o coração, de chorar, de dizer que ele foi contristado. É também uma carta onde ele mostra que ele passou por angústias. O capítulo 6 aqui, o verso 4, ele fala que passou por aflições, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, entre tantas outras coisas. É Paulo abrindo o coração para a igreja, dizendo, olha só, tudo que nós passamos. Mas a crescente, né? Isso vai crescendo, e nós chegamos aqui no capítulo 7 de 2 Coríntios. E o que nós vemos? Nós vemos Paulo dizendo que ele teve temores por dentro, né? Deixa eu ver qual que é o termo que ele usa certo. Combates por fora e temores por dentro. Então, o apóstolo Paulo vai mostrar que ele chegou
em um momento que hoje a gente chamaria de limite. O apóstolo Paulo chegou no limite. Temores, combates, desespero, angústia. As igrejas também tornavam o coração dele pesado, isso ele diz no capítulo 11. Enfim, ele tem todo um aparato para mostrar como ele sofria. Mas existe algo maior, que não é, vamos dizer assim, a resiliência de Paulo. Também ele é um homem forte, mas não é isso, ele teria se quebrado todo, emocionalmente. Não é a genialidade de Paulo que eu elogiei. O que tinha aqui de diferente que o apóstolo Paulo contou com isso? É um Deus que consola, um Deus presente. Eu penso, e esse não é nem o primeiro ponto ainda, mas eu penso que quando a gente se entrega, Deus nos sustenta. Isso não quer dizer que você não tenha que cuidar da sua saúde, que você não tenha que cuidar das suas emoções, não digo isso, mas quando a gente se entrega ao Senhor, Deus é um Deus que nos sustenta. E aí a primeira coisa que eu descubro sobre esse Deus aqui, que é óbvio, Paulo diz: Deus consola os abatidos. Deus consola os abatidos. Ele já esteve em abatimento, já esteve em temor, já esteve em dificuldade, mas ele conheceu no temor, ele conheceu na dificuldade um pouco mais sobre Deus. A verdade é que quando nós passamos pelo abatimento, quando nós passamos pela dificuldade, nós conhecemos a Deus de um modo que nós não conheceríamos, porque você precisa estar abatido para saber que Deus consola os abatidos, para vivenciar isso. Pedro diz: vocês já não provaram e viram que Deus é bom? Mas a gente prova e vê que Deus é bom no meio da angústia, da dificuldade, da maldade deste mundo, dos temores por dentro e dos combates por fora. Deus consola os abatidos. E aí eu pergunto para você, o que isso diz para você? O que isso ensina sobre Deus? Bom, isso ensina algumas coisas sobre Deus e sobre a minha vida espiritual. Sobre Deus, me mostra que Ele é um Deus que está presente e que eu não preciso provar para Ele que eu sou bom. Porque há uma teologia aí, duas muito famosas, né? Uma é a teologia da prosperidade e a outra é chamada hoje de teologia do coach, que é aquela ideia de que você tem sempre que estar bem, e se você serve a Deus de verdade, você vai estar feliz toda hora, né? A da prosperidade é que você vai ser rico, a do coach é que você não vai passar por abatimento, ou algo do tipo, você vai ter resposta para tudo. Bom, essas pessoas não conhecem um negócio chamado vida, e isso não quer dizer que a gente tem que estar igual um coitadinho toda hora, não é isso, mas a vida por vezes nos abate. Deus não está esperando a sua alta performance, Ele consola abatidos. E se Ele consola, Ele não foge dos abatidos, dos quebrantados. Na verdade é o contrário, irmãos. Deus foge dos orgulhosos. Foge num sentido figurado, né? Ele vira o seu rosto para os altivos, para os orgulhosos, para os que, como diz a palavra, se estribam no seu próprio entendimento, que acham que conseguem tudo, mas aos quebrantados Deus não rejeita. Essa é a palavra dele. O que eu penso então sobre mim? Eu penso que eu não devo me fazer de coitadinho, eu não devo me viver numa autocomiseração, há um equilíbrio aí, mas eu também não posso fingir o estado que eu estou. Agora vamos voltar para esse texto, vamos imaginar o apóstolo Paulo, no contexto em que ele está, porque ele tem que provar que ele é um apóstolo de verdade. Por que Paulo faz isso? Porque se ele não for visto como um apóstolo de verdade, o evangelho que ele pregou vai ser rejeitado, e vai ser aceito o evangelho dos judaizantes, daqueles que estão pervertendo o evangelho. Ele vai dizer em Gálatas que até mesmo se um anjo do céu, um anjo, né, mostrasse um outro evangelho, deveria ser considerado anátema. Então ele tem que proteger o evangelho de Jesus que ele pregou com unhas e dentes. Qual que seria uma boa maneira de fazer isso? É a gente se mostrar bonzão. Não, olha, eu estou firme, o evangelho que eu creio, nunca me aconteceu nada. Não, é interessante, né? Ele se mostra humano, abatido, mas no abatimento ele conhece a Deus. Sabe, irmãos, existe algo de Deus que nós só conheceremos no vale. Existe uma parte da revelação da graça de Deus que nós só conheceremos no vale, no abatimento, na dificuldade. Eu não estou falando isso como um desejo, né? Vamos lá, vamos se abater.
mas é verdade, é da palavra do Senhor. Ele conheceu Deus, e ele conheceu um Deus que consola os abatidos. Mas ele também conheceu, e aí a gente continua andando no texto, o sistema, uma maneira que Deus usa. Deus usa variadas formas, na verdade, né? Ele pode falar ao nosso coração, ele pode mudar a nossa sorte. Ele fez com o povo de Israel tantas coisas, fez chover maná, né? o pão do céu, Deus abriu água da rocha, Deus fez tantas coisas maravilhosas. Mas neste caso, e me parece ser um processo que Deus usa várias vezes, Ele traz pessoas para perto, para consolar a gente, para a gente lidar com o nosso abatimento. É óbvio, Ele falou, nos consolou com a vinda de Tito. Então, se eu conheço mais sobre Deus, quando eu olho e sei desse atributo dele que consola abatido, eu sei também que Ele é um Deus presente, quando Ele usa pessoas para nos consolar. E Deus usa mesmo. O que Deus faz? No nosso chamado, Ele nos chama para dependermos uns dos outros. Na Bíblia tem a famosa ideia das mutualidades, talvez você já tenha visto, ou tenha notado, né? Que é o uns aos outros. Inclusive é uma palavra só no original, uns aos outros. Que a gente tem que orar uns pelos outros, que a gente tem que amar uns aos outros, que a gente tem que perdoar uns aos outros, e tantos uns aos outros, né? Eu sei que tem mais, eu não me lembro agora. Por que existe essa conexão de uns aos outros? Porque Deus na igreja e na vida que nós andamos com Ele, Ele faz esse processo de troca, de mutualidade. Então há um consolo em você que Deus vai colocar no coração do outro. Por que Deus faz isso, gente? Porque Ele não está criando seres independentes, orgulhosos, falar mais uma vez, né, altivos. Deus está levantando gente dependente, gente que ama. E esse processo dele fazer isso, a gente vê em todo momento. Os dons, Deus dá dons, e aí Ele dá um dom para você que eu não tenho. Por quê? Porque se eu quiser viver plenamente a vida dele, eu vou ter que ser ministrado por você. Mas isso acontece de outro modo também. Ele dá um dom para mim que você não tem. Então você me abençoa com o seu dom de misericórdia, por exemplo, eu te abençoo com o meu dom de ensino, e nós somos edificados. Deus faz isso, Deus usa pessoas para nos abençoar. E aí o que eu tenho que aprender, irmãos? É simples, eu tenho que aprender a estar aberto para conviver, estar aberto para andar com gente. O grande chamado de Jesus na grande comissão, quando Jesus olha para os seus discípulos e fala, olha, eu estarei com vocês. Então é o próprio Deus dando da graça dele para estar com a gente. E ele fala assim, vocês vão a todas as nações e batizam elas, né? Ou façam discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus já está projetando vamos dizer assim, uma maneira relacional de andar. Então você vai lá e invista em alguém, caminhe com alguém. Foi exatamente isso que Ele fez com os discípulos, e é isso que Ele chama nós para fazermos. Aliás, Paulo fez isso, né? Com Timóteo, com Tito, com vários outros. E aí, eu penso, já que o tema é um Deus presente, e já que nós percebemos que Deus traz pessoas para perto para nos abençoar, às vezes nós oramos assim, Senhor, parece que o Senhor está tão distante. Você já orou isso, né? Quer dizer, eu duvido que você não tenha orado isso, não tenha falado isso com Deus. Senhor, o Senhor parece estar tão distante. Está acabando a pilha aqui, né? Não? O Senhor parece estar tão distante. Quem sabe, irmãos, às vezes quando eu sinto isso, não é pecado necessariamente, porque o pecado não separa de Deus. Pode ser que seja, mas não necessariamente. Não é falta de vir na igreja, não é falta de ler a Bíblia. Por vezes é falta de ter gente para caminhar, é falta de ter alguém para orar comigo, de ter alguém para eu abrir o coração, é falta de ter gente para que eu ouça. Eu abro o coração, mas eu ouça dele também, porque Deus se faz presente na oração do outro, Deus se faz presente no abraço do outro. Não estou dizendo que é algo místico aqui não, tá? Que Deus está ali, ó, na mão da pessoa, não. Mas Ele se demonstra, se revela com a vinda de Tito. Ele faz isso. Você tem alguém para caminhar? Você tem alguém para abrir o coração? Tem alguém para falar e para enxergar Deus nessa relação? Porque Deus é um Deus presente.
mas ele tem um modo dele fazer isso também. Então, se a gente está achando Deus distante, lembre-se disso. Primeiro, o pecado nos afasta de Deus, é verdade. O comodismo também, nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus, ler a palavra. Mas por vezes nos falta alguém para caminhar, alguém para estarmos juntos. A outra coisa é o consolo e também, né, a manifestação da presença de Deus se deu por meio de Tito, mas Paulo vai frisar, não somente com a vinda de Tito, mas com as notícias que Tito tinha dado, pela consolação com que foi consolado de vós. Olha o caminho. Então, Tito provavelmente estava com seu coração aflito por conta da igreja dos Coríntios. Faço aqui um parênteses rapidinho. O que era aquela igreja? Uma igreja com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muita briga. Possivelmente o apóstolo Paulo escreve a primeira carta. Alguns vão dizer que tem uma outra carta no meio que se perdeu. Tem toda uma discussão a respeito disso. Mas as duas cartas, 1ª e 2ª Coríntios, estão relativamente próximas no tempo. Talvez 1 ou 2 anos de diferença, não me lembro bem. Mas elas não estão tão distantes assim. Que para aquela época era muito perto, aliás, para mandar uma carta, para ver notícias. E aí Tito vai, e ele está aflito, mas ele vê a igreja. E aquela igreja agora estava melhor. Aquela igreja tinha ouvido as palavras de Paulo. É possível que um determinado homem que Paulo condenou em 1 Coríntios 5, possivelmente seja esse que foi repreendido pela igreja, que na 2ª carta Paulo ainda tem que dizer, tenham misericórdia dele. E aí Tito vem consolado pelo que Deus fez na igreja e traz o consolo para Paulo. Então a terceira coisa que eu vejo aqui é que ele usa a igreja para o seu consolo. Deus é um Deus presente, Ele é um Deus que consola o abatido. Ele faz isso com pessoas, mas Ele faz isso também por meio da igreja. Deus faz isso quando a igreja começa a ser uma igreja que busca Ele. Então eu faço o paralelo novamente. Veja só como estava a igreja de 1 Coríntios, ou a igreja de Corinto na primeira carta. Uma igreja dividida, uma igreja com problemas, com dificuldades. Paulo vai dizer que não era só divisão, eles estavam inchados, orgulhosos, porque eles não estavam lá disciplinando aquele irmão que tinha cometido um grande pecado. Existiam sérios problemas. A divisão na ceia do Senhor também acontecia ali naquela igreja. E aí Deus faz algo através da carta de 1 Coríntios. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus é poderoso, porque Ele nos corrige a nós lendo aqui a carta. Agora imagine a igreja que recebeu, como talvez tenha sido um grande impacto, o próprio Espírito usando a carta ali, a palavra de Deus já revelada, para impactar a igreja. E aí aquela igreja provavelmente se une mais, provavelmente começa a buscar mais a Deus, e a igreja serve de consolo. As notícias, aquilo que está acontecendo. Sabe por quê? Por que eu estou falando de pessoas quando falo de Tito e agora de igreja? Porque igreja é um ambiente também. Nós aqui construímos uma cultura, um modo de ser, um modo de se relacionar, um modo de buscar a Deus. Eu conheci uma família que mora em outro estado, né? E por vezes eu tenho visto eles, conversava, agora tenho um pouco menos de contato, mas ainda guardo muito no coração. E eles faziam parte de uma igreja boa, pelo que me contavam, eram envolvidos na igreja. Eles estavam participando, né? Enfim, ativamente, tinham cargos. E há alguns anos atrás, eu acho que quando eu conversei com eles, já fazia 8 anos, que eles tinham mudado de igreja. Moravam numa igreja, numa cidade muito grande, mudaram de igreja, por conta de estar mais perto e a violência da cidade. Teve vários motivos, né? Até mesmo a filha adolescente se ligou àquela outra igreja. Enfim, eles não saíram brigados daquela igreja, mas realmente começou a se tornar muito difícil permanecer na igreja deles, especialmente por conta da distância. Então eles foram para essa outra igreja e começaram lá a participar. Eu não sei se eu digo que é um testemunho bom ou ruim, porque é ruim em relação a outra igreja, ou pelo menos o coração deles lá, né? Especialmente o homem, né, o marido, falou assim para mim: olha, eu acredito que eu fui transformado em estar nessa igreja, nessa nova que eles estavam. E aí eu disse para ele: mas você era líder lá. Ele era líder, falava lá na frente. E ele disse assim: verdade,
mas nessa igreja que eu estou, eu nunca tive uma vida de oração como eu estou tendo agora. E é claro que a gente poderia dizer assim, cara, você poderia orar a qualquer hora, deixa de manhã, né? Como se diz. Mas ele começou a contar como ele chegava nas reuniões e eles oravam muito tempo. E como o pastor ou os líderes ali dependiam de Deus, e era uma igreja realmente um pouco mais pentecostal, mas um tanto quanto controlada. Eu tive a oportunidade de participar. Mas eu confesso, irmãos, que eu fiquei impactado com aquela palavra, porque eu sempre julguei ele um homem de Deus, e de fato era, não acho que tenha se convertido, mas ele me dizer que ele conheceu a Deus de uma outra maneira ali, me fez pensar que o problema pode ser que estivesse nele, é verdade e tudo mais, mas ambientes também transformam pessoas. Aí a gente vai olhar para Corinto, no primeiro ambiente, no primeiro modo de ser de 1 Coríntios, cheio de divisões. O capítulo 1 fala lá, um é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, cheio de brigas, e possivelmente essa igreja sendo corrigida pelo Espírito Santo. Chega Tito lá e é consolado pelo que vê. Sabe por quê? Porque Deus usa a igreja como um ambiente saudável para mostrar a presença dEle, para trazer do consolo dEle. Deus usa para levar gente à oração, para levar a gente à transformação de vida, né? Inclusive esse testemunho que eu dei, que não é nenhum grande testemunho, vamos dizer assim, não era que era um homem que estava fora da igreja, ele é tão simples, mas ele é tão chocante para mim, dizer, cara, como que você começou a orar mais por causa disso? Mas é verdade, o ambiente de oração leva a pessoa a orar mais. Deus usa a igreja também para o consolo, para demonstrar a presença dEle. Ele faz isso. Bom, se a primeira pergunta, se Deus consola os abatidos, a pergunta foi, será que eu me reconheço abatido, quebrantado na presença do Senhor? A segunda parte, que Ele traz pessoas para perto, será que eu estou caminhando com pessoas para ver a presença de Deus, através de uma vida em que eu posso abençoar e ser abençoado? A terceira pergunta, a partir desse ponto, é: será que nós somos uma igreja que é um ambiente saudável, onde a presença consoladora de Deus está? Onde pessoas podem chegar à igreja e dizer assim: agora eu aprendi a orar, agora eu aprendi da palavra de verdade. Olha, eu não sabia direito o que era esse negócio de amar uns aos outros, mas agora eu aprendi, porque Deus usa a igreja para ser manifestação da presença dEle. Claro que eu tenho que fazer um parênteses aqui, não só a igreja, nós não somos os únicos, né? Deus pode usar a palavra dEle, pode usar a manifestação do Espírito, mas certamente Ele quem criou a igreja, e Ele diz que a igreja é multiforme graça dEle. E por final, irmãos, quantas outras coisas, né? O apóstolo Paulo no verso 7 ainda, fala que Tito chegou e contou das saudades, do choro, do zelo, de maneira que muito me regozijei. Aí eu aprendo uma coisa, que o Deus presente é um Deus que revigora chamados, um Deus que revigora missão, é um Deus que fala de novo aquilo que Ele já falou com a gente, é um Deus que faz aquela chama que estava se apagando, acender de novo. Pense em um apóstolo Paulo aqui, um homem que estava pensando lá na Macedônia, ele pensando que poderia morrer, se desesperando da vida, abatido, e por aqui ele fala, temores por dentro, como que é mesmo? Temores por dentro, combates por fora. E aí vem a notícia, tudo isso que eu já falei, e ele se regozija de novo. Um Deus presente é um Deus que reacende chamados, que reacende uma paixão ardente por Ele. Ele usa a própria presença dEle, usa pessoas, usa a igreja, mas no final das contas é sempre Deus, diretamente ou usando os seus servos, para reacender alguma coisa em nós. Deus faz isso. Paulo diz que ele muito se regozijou, muito, e deseja o bem da igreja, enfim. Deus revigora chamados, e eu posso dizer isso para você, isso é uma ótima notícia, mas que muitos têm temor. É uma ótima notícia, mas que muitos dizem assim: não, Senhor, deixa eu aqui, deixa eu quieto, eu não quero muito me regozijar, uma pequena alegriazinha está bom. Não, Deus revigora chamados, Deus chama de novo, Deus levanta, Deus diz: não fica aí, vamos voltar a cuidar, a amar, enfim,
a perceber que Deus é um Deus presente. Tem uma história, uma fábula, né? Quando é história de animais se diz que é fábula, e com isso eu já vou para o encerramento, que diz que um tigre que foi tomado da floresta ficava na jaula no zoológico rugindo e mordia partes da jaula, e as pessoas nem conseguiam colocar comida direito, porque ele já ia lá e queria abocanhar. Era um tigre muito selvagem. Mas de repente ele começou a perceber que as pessoas davam comida para ele, que lá na selva ele tinha que correr atrás, ali ele podia ficar deitado, e vinha comida, vinha água na hora certa, e ele percebeu que era muito confortável, e que ele não passava frio demais, também não passava calor. Lá na selva ele passava tudo isso. De repente ele começou a rugir menos, aceitar, e aí ele dava só uma rugidinha às vezes, de vez em quando, e aí ele parou de rugir, e depois de algum tempo, alguns anos, ele já estava bem acostumado à jaula, porque todo mundo dava comida para ele, estava bom demais, né? Até que um outro tigre foi tomado de novo da selva e foi colocado na jaula do lado dele. E ele ouviu aquele tigre rugindo com toda a força, como ele estava lá no começo, e mordendo a jaula e lutando. E ele se lembrou de quem que ele era, um tigre selvagem, que tinha se acostumado a uma jaula que não era dele, que não era para ele. E sabe, quando eu leio essa história do apóstolo Paulo, eu me lembro dessa fábula de uma maneira tão simples, essa fábula, mas que me faz lembrar uma coisa, irmãos. Nós não fomos salvos ou chamados por Deus para apagar nosso chamado, para dizer: Senhor, tá bom, o que der deu, amém. E a gente é igual a esse tigre, né? Se nos alimentarem direito, se a gente ficar tudo bom, tá bom demais. Não, o apóstolo Paulo é aquele que está rugindo sempre aqui, né? De novo, aquele se regozija, e mesmo quase morrendo, ele vai para frente. Que a gente ouça a história dele perceber a presença e a graça de Deus, como um tigre que não parou de rugir, e que às vezes nós estamos igual um gatinho, né? Se Deus fizer, amém. Se Deus falar, tudo bem, né? Se Deus salvar, tá bom, né? Quem sabe desça até um anjo para pregar, porque eu não estou querendo mais. Você foi chamado por Deus, e vai te incomodar, e eu espero que incomode a você e a mim, se o seu chamado não for revigorado, se igual aquele fole, né, que sopra a fogueira, não for soprado no seu coração um ânimo novo. Por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus presente, e se Ele é presente, essa é uma notícia boa, maravilhosa, mas incomoda. Por que incomoda? Porque Ele não vai deixar a gente lá fingindo, ou abatido, ou caído. Ele vai revigorar o nosso coração. Com isso, eu quero orar com você, encerrando essa palavra, e quero te desafiar, diante do que nós ouvimos, né? Se você está abatido, que você coloque na presença do Senhor. Se você está precisando caminhar com alguém, que você ore para que Deus levante alguém para caminhar com você. Se como igreja, todos nós aqui somos participantes da igreja, né, há muito tempo, nós precisamos de algo mais, que comece por mim, que comece por você, que Deus te levante a dizer: opa, a igreja precisa orar, então comece a orar. A igreja precisa ler mais a palavra, começa a ler mais a palavra, para a partir de você, ou a partir de mim, daquilo que Deus mostrou para nós, a gente se tornando cada vez mais um ambiente que faz com que essas coisas floresçam, seja oração, leitura da palavra, discipulado, evangelismo, o que for. Por final, lembre-se disso: Deus revigora chamados, Deus faz com que a gente se regozije, e Ele não vai deixar a gente quieto. Essa é a palavra. Se Ele está presente, nós não vamos ficar acomodados. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pelo apóstolo Paulo, que numa prisão, num local de abatimento, ele não se esqueceu do Deus que é poderoso, do Deus que transforma histórias. Não nos deixes nos esquecer disso, Pai, em nome de Jesus. Pai, por vezes estamos sim abatidos, por vezes estamos sim sem saber para onde ir, mas o Senhor consola os abatidos. O Senhor é presente, mesmo no monturo, mesmo na dificuldade. O Senhor nos ouve, e o Senhor demonstra o seu profundo amor para conosco. Deus de amor, também clamo, Pai, para que o Senhor nos ajude a caminhar com alguém, nos ajude, como o Tito veio ali e consolou o coração de Paulo, que nós possamos abrir nosso coração
para a presença do Senhor que se manifesta no meio de uma conversa, no meio de uma confissão de pecados ao outro, não para que o outro nos perdoe, mas para que ore por nós e sejamos sarados, no meio, Senhor, de uma conversa a respeito da Tua palavra, que anima e inflama os corações. Eu também oro, Deus, para que assim como esta igreja serviu de consolo a Tito, que serviu a Paulo, que nós como igreja sejamos manifestação do Seu consolo, manifestação da Sua presença, Pai. Eu oro por cada um que está aqui, mas eu oro também por aquele que não se converteu ainda, aquele que está passando por vezes na frente da nossa igreja. Deus, eu oro para que a gente seja um canal de presença do Senhor, para o que está viciado, para o que está no erro, na prostituição, na luxúria, para o que está apenas com a sua vida correndo para lá e para cá, trabalhando dia e noite, para aquele que está no hospital, achando que a vida não tem mais sentido, ou mesmo aquele que está doente, está desesperado, que nós sejamos ambiente da presença do Senhor. E por ambiente eu não estou dizendo essas 4 paredes, Senhor, mas os nossos corações, nós como comunidade que vivencia a Tua graça, Pai. E Deus, não nos deixe quietos, não nos deixe, Senhor, abatidos e caídos, mas que o nosso chamado, a nossa visão sobre o Senhor seja revigorada cada dia mais e mais, Pai. Eu oro grato ao Senhor, porque o Senhor nos faz de tempos em tempos lembrarmos disso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.